Agora é com Paris. A Sônia Blota acompanhou a coletiva dos presidentes da França e do Brasil e vai trazer um resumo para quem acompanha o Jornal Gente e não precisou ficar ouvindo, né? Os dois presidentes falarem assim longamente. Então, aqui um resuminho para você daquilo que nós tivemos. Fala, Sônia Blota. Tudo bom, Pedro, Cláudio? Um oi, país lá direto da China, ela que está correndo aqui. Você sabe que a gente também está correndo entre um deslocamento e outro, né, pessoal? Porque é uma agenda extensa, cheia de coisas em vários locais da cidade. Mas o mais importante aconteceu agora. Eu falo com vocês direto do Palácio do Eliseu, a sede da presidência da França, né? E onde, neste momento, o presidente Emmanuel Macron e o presidente Lula estão almoçando. Mas vamos lá. Antes do almoço, eles que tiveram aí uma reunião bilateral bem longa, mais longa do que o de hábito. Ia ser uma reunião de meia hora, 40 minutos, ela durou mais de uma hora, né? O Lula está acompanhado de seus ministros e também do presidente da Câmara, Hugo Motta, e de outros políticos que vieram para cá, né? Uma comitiva de 19 pessoas. O presidente abriu o discurso falando da amizade entre os dois países, né, que França e Brasil retomam aí desde 2013 uma grande aliança, afinal de contas é a temporada que se celebra 200 anos de amizade. Mas o ponto alto foi quando ele pediu para Macron abrir seu coração na questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Sabe aquele puxão de orelha com charme? E o Macron deu risada, achou engraçado, né? Até a plateia só de jornalistas achou, enfim, isso provocou risos na plateia. Mas aí Lula discorreu sobre a importância do multilateralismo, do livre comércio, que é uma coisa que ele não abre mão, que ele vai lutar por isso, e que o nosso agro é absolutamente competitivo e impecável, e é claro que se for tipo exportação, todos os cuidados serão tomados, mas que isso não é uma preocupação para o Brasil, já que o Brasil entrega produtos de excelência. Macron respondeu dizendo que a questão que ele conversa muito com os agricultores, que ele sabe aí da prioridade do Brasil, dos produtos brasileiros serem de excelente qualidade, deu uma saída pela tangente. Aí a palavra volta para Lula. E aí o que Lula diz? Que o Brasil é o presidente do Mercosul pelos próximos 6 meses e que ele não deixa o mandato do Mercosul sem antes celebrar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e disse, companheiro Macron, eu espero a sua assinatura. Aí o Macron deu aquele sorriso, né, saiu delicadamente e aí o assunto mudou para faixa de Gaza. Lula classificou como um genocídio o que acontece. E aí ele se estendeu bastante. Essa foi uma pergunta de um jornalista, né, de um jornalista franco-brasileiro, e que aí ele se estendeu na pergunta dizendo que é um absurdo que as pessoas possam dormir, que as pessoas possam deitar a cabeça nos travesseiros, sendo que o que acontece em Gaza não é uma guerra, e sim um genocídio, um massacre. Macron apoiou a ideia dos acordos de paz, mas Macron foi mais pelas palavras de paz. Lula endureceu o discurso. Na questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, Lula diz que está tentando aí que o Brasil seja um mediador da paz, que o Brasil deve ter nesse momento, que ele conversou com Xi Jinping, que ele conversou com Vladimir Putin e falou que apoia a paz. Aí, quer dizer, o caminho que o Macron falou para a questão de Gaza foi o caminho que o Lula falou para a questão de Rússia e Ucrânia. E aí o Macron foi bem duro. Ele fala, existe um invasor que é a Rússia e existe um invadido que é a Ucrânia. Então foram foi essa entrevista coletiva, né, com perguntas limitadas, foram perguntas por sorteio, 2 perguntas do lado brasileiro, 2 perguntas do lado francês, mas como o presidente Lula se alongou um pouco no discurso, a 4ª pergunta não foi feita, que seria sobre o Dia do Meio Ambiente. Mas o presidente também esclareceu que é um dia muito importante em seu discurso, e essas foram as palavras aí resumidamente para vocês aqui no Palácio do Eliseu. O presidente daqui vai para a Academia Francesa, onde ele recebe uma homenagem. Depois ele vai para a prefeitura da cidade de Paris, onde ele tem um encontro com brasileiros, recebido pela prefeita Anne Hidalgo. E hoje, né, tem um grande jantar depois de gala aqui no Palácio do Eliseu,
Inclusive o nosso Henrique Jacan vai estar participando desse jantar, mas hoje o ponto alto é que a Torre Eiffel deve ficar verde e amarela, mas para isso é preciso cair a luz. Agora a gente está quase no verão, está escurecendo um pouquinho mais tarde, mas aí vamos esperar essa imagem bonita da Torre verde e amarela, pessoal. Sônia Blota, então, com o resumo. Cláudio Humberto, alguma coisa te chamou a atenção, além daquilo que já destacamos no comecinho do Jornal Gente, Cláudio? Não, eu gostaria de saber da Sônia se alguém perguntou sobre o protesto de professores da Universidade de Paris, que com relação a um título honorífico que seria ou está previsto para ser entregue discretamente. Eu achei isso muito curioso. A intenção da universidade é fazer isso discretamente. Como é que se pode fazer isso discretamente? Eu não entendo. Mas, enfim, os professores, segundo o jornal Libération de ontem, que é um jornal marcadamente esquerdista, etc., dizendo que Lula não pode receber essa homenagem por suas ligações à Rússia e também ao presidente Vladimir Putin. Segundo o jornal, os professores acusam o presidente brasileiro de confundir frequentemente invasor e invadido, né, referindo-se exatamente aos papéis da Rússia e da Ucrânia no conflito. Houve algum tipo de questionamento sobre isso? Houve alguma evolução sobre essa notícia que saiu no Libération de ontem? Olha, Cláudio, de fato, o Libé traz essa notícia como destaque, né? Inclusive porque, considerando que o governo brasileiro é aliado da Rússia, né? Eles colocam isso nessa matéria claramente. O presidente Lula, inclusive, hoje, no discurso, perguntado entre os grandes conversas, disse que as tratativas do Brasil são em relação. Mas a questão, Cláudio, é essa que você colocou. Essa homenagem acontece agora, daqui a pouco, depois da Academia Francesa. E vai ser de forma discreta pelo seguinte: esse tipo de título ele já acontece aqui discretamente. Como é uma academia assim, muito antiga, muito tradicional, eles não gostam, por exemplo, de imagens ao vivo. Nós, jornalistas, não teremos acesso a essa entrega. Mas alguma imagem, pelo menos pela equipe do presidente, deve ser produzida para que a gente tenha enfim, o feedback, saiba o que aconteceu, as reportagens. Quanto à sua pergunta, que você disse que se nenhum jornalista abordou, dessa vez nós não pudemos abordar porque não foi uma entrevista coletiva. Seria só um pronunciamento, mas aí o Palácio do Eliseu achou justo conceder duas perguntas, duas para cada lado, e acabou que a quarta pergunta não pôde ser feita, né, por conta do tempo, por conta do cronograma que eles têm. Então, você já imaginou que já está tudo atrasado por aqui. Mas já está marcada uma entrevista coletiva com o presidente Lula no sábado de manhã, antes dele ir para Nice. E aí todos esses assuntos serão abordados, inclusive assuntos internos do nosso Brasil. Cláudio. Sônia Blota está em Paris, ela volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes para trazer mais dessa visita. Ela está colada na comitiva, grande comitiva, hein? Grande comitiva brasileira que está lá em Paris aproveitando um pouco aí dessa viagem internacional. Sônia, até a próxima, bom trabalho para você. Até, meus queridos. Um beijo, saudade dessa bancada. Vocês cuidem aí do meu lugarzinho, porque a gente está aqui na bancada da rua, né? Que essa é a notícia que não quer calar e a gente fica aí em todos os momentos, tá bom, meus queridos? Um beijo. Isso aí. Valeu, beijo. Sônia. Cláudio Humberto, na